Senhor do nosso meio e trazer as verdades do Evangelho, para que ele encha a nossa alma de prazer e de razões para viver. É claro que a pandemia tem roubado esta alegria de muita gente. E nós não podemos nos entregar a essa realidade que tem sido verdade não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Muita gente sendo acometida por este mal, famílias com perdas reais, e a gente precisa levantar a cabeça. A gente tem razão para viver uma vida abençoada, apesar de tudo que tem acontecido na face da terra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 7, os versículos 37 a 44. João, capítulo 7, versículos 37 até o versículo 44. Você que tem a sua Bíblia, abra. Você que tem, quem sabe, o seu smartphone, vamos acompanhar, fica com a Bíblia aberta para esse momento de meditação na palavra de Deus. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: eis, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Que Deus coloque no nosso coração esta palavra nessa noite. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento para entendermos as maravilhas da tua lei. Que o teu Espírito, nesta hora, tenha livre acesso aos nossos corações e às nossas mentes, e que haja instrução procedente do Senhor, para que o nosso coração seja inteiramente abençoado, cheio da tua paz e da tua alegria. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados, esse cântico foi propício. O ministério, parece que a gente teve uma comunicação extrasensorial, se existisse essa comunicação extrasensorial. O ministério Emanuel, é claro, quando estamos no mesmo Espírito, Deus trabalha, Deus realiza maravilhas, trazendo uma identificação daquilo que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, como resultado da fé salvadora. Sabemos que esse texto fala mais diretamente a respeito da água viva. Não existe elemento mais precioso do que a água. Eu gostaria de fazer um desafio nessa noite. Quantos aqui, seja os presentes no templo ou
Aqueles que estão nos assistindo não bebeu água hoje. Ninguém. Todo mundo bebeu água. E, inclusive, o diácono está trazendo água para mim, porque eu preciso beber água. E a água é uma bênção. Sabemos que o desenvolvimento humano sempre girou em torno do curso das águas. Cidades nasceram onde existe um rio, onde existe possibilidade de água. Porque há uma necessidade de todos nós de termos água para mitigar a nossa sede. Mas a necessidade de beber água é tamanha, queridos. É tamanha que de viver ou de dependência de água que o homem tem, que a gente, quando na verdade está sendo gerado no ventre da mãe, tem o líquido que é água, que nos abastece, que nos sustenta. Então, é preciso notar essa verdade. Alguém já disse o seguinte, verdade científica, que o homem possui cerca de 65% de água no seu corpo. 65% do seu corpo é formado por água. E o homem precisa beber diariamente a quantidade de água conforme a sua massa corporal. E é um exemplo. Vamos dizer, quem tem 45 quilos deve tomar 1,5 litro de água. Mas quem tem 80 precisa tomar 2 litros e 800 gramas, outros 800 mililitros de água, ou seja, 14 copos diários. Quanto mais gordinho, mais precisa beber água. A necessidade humana por água é tamanha que a gente sabe que onde não existe água, há o êxodo. Aqui aconteceu muito, aqui em nossa região, onde o êxodo rural é uma realidade por falta de água. Então, amados, a água é uma fonte riquíssima de alimento e a sustentação de toda a terra. O homem não foi a Marte ainda, reside lá ou em outros qualquer planeta, porque não tem água. Se tivesse água, ele iria morar em Marte. Mas, queridos, é Jesus que comparece à festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo era algo extraordinariamente importante para o povo de Israel. Foi a ordenança do Senhor, que era a festa das colheitas, a festa onde todos estavam presentes para também pedir a Deus a bênção para novas chuvas e abundância de colheita no ano que estava vindo. Porque, na verdade, essa festa era feita depois do festejo do Ano Novo Judaico. Interessante. Eles festejavam exatamente pela abundância de colheita. É claro que o Ano Novo Judaico é diferente do nosso. Nós temos aí o final de dezembro, início de janeiro, final do ano, início do outro ano. Para o povo judeu, o calendário deles são guiados não pelo sol, mas sol e lua guiam exatamente o calendário judaico. E esta festa, ela acontecia exatamente no primeiro dia do mês deste calendário judaico. E usualmente cai no final de setembro ou princípio de outubro. Então era este o período em que se festejava, que se fazia a festa do tabernáculo, pensando na abundância de colheita que Deus proporcionou ao seu povo. Então era uma festa de ações de graça, muitos sacrifícios. Durante a festa, todos os sacerdotes realizavam várias cerimônias cheias de símbolos e sacrificavam muitos animais. É claro que os saduceus, eles
questionavam a respeito dessa festa. Mas, queridos, durante 7 dias de festa, eles ofertavam 70 bois, 98 cordeiros, 14 carneiros, 7 bodes no altar do templo. E no último dia, eles davam 7 voltas no altar e lavavam o altar com água. Iam buscar esta água no tanque de Siloé para lavar o altar. Imagina quanto sangue, né, era depositado naquele lugar. Quando a gente pensa aí em 70 bois mortos, 98 cordeiros sangrando, 14 carneiros, 7 bodes, creio que aquele setor ali ficava carregado de sangue. Então, eram 7 dias de festa, então no último dia era preciso lavar tudo aquilo. Mas essa lavagem tinha um simbolismo muito grande para o povo de Israel, que nessas cerimônias se derramava a água no altar para lavar. O sumo sacerdote ia à frente, levando uma jarra de ouro cheia de água, e em seguida a derramava em torno do altar. Quando o sacerdote se aproximava da porta das águas, o chofar era soprado. E havia cânticos, salmos de louvor a Deus e ações de graças pela colheita. E também havia uma oração intercessória para que Deus abençoasse a colheita, trazendo chuva sobre a terra. Amados, quando a cerimônia era realizada, todos oravam. No templo de Jesus, as orações das águas estavam funcionando da mesma forma. Era estabelecido este festival. Água e sangue desciam por toda a cidade e simbolizava que muitas almas iam ser transformadas, haveria um avivamento, um retorno à presença do Senhor, vidas iriam ser curadas. Foi então que nesse último dia, o mais importante, que Jesus se levantou ali diante do templo para trazer esta palavra tão bela, tão maravilhosa. O texto diz, no último dia, o último dia da festa, Jesus se levantou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus fez esse pronunciamento, ele estava falando da fé salvadora. A mesma fé que muitos tinham se colocado já diante de Deus e tinham adquirido esta bênção em suas vidas, os seus discípulos. Esta fé é um dom de Deus, procede do Senhor, sem nenhuma ação humana. É Deus quem traz como dom, como presente para aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, irrepreensíveis e viverem diante dele em amor. E se processa ao ouvir a sua palavra. Por este fato, nós vamos aprender hoje sobre esta realidade, sobre a fé salvadora. E nós podemos, na verdade, em primeiro lugar, ver que o resultado da fé salvadora, primeiramente, ela mitiga a sede espiritual. Esta fé salvadora traz exatamente a resolução daqueles que têm sede. Jesus Cristo diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, e foi exatamente quando o povo contemplava toda aquela cerimônia ali no templo, o derramar das águas, que Jesus
chama a atenção, porque se cria que aquelas águas que descia Jerusalém e chegava até o Rio Jordão, passava pela cidade e traria um avivamento, uma edificação, uma bênção. E Jesus agora mostra, não são estas águas que estão descendo até Jerusalém, mas quem tem sede, vem a mim e beba. Se você, na verdade, entendeu essa palavra, esta palavra significa que não é uma sede comum, é a sede espiritual. Nós sabemos que todos os homens da face da terra têm sede espiritual. Há uma necessidade de mitigar esta sede. Por isso, muitos correm atrás da religião, alguns das boas obras, outros vão atrás do ocultismo para mitigar a sede espiritual. Mas só existe um meio, e este meio foi dado por Jesus. Quem tem sede, venha a mim. Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de relacionamento com Cristo. Não adianta você vir à igreja ou ser religioso, ou pagar promessas, ou fazer o que for de bom para adquirir, para ter esta bênção. Só Jesus pode trazer ou resolver esta necessidade de matar a sede. Assim como nós, quando temos sede, corremos, não bebemos qualquer água. Você bebe qualquer água quando está com sede? Claro que não. Você procura água potável para que você possa saciar a sua sede. Da mesma forma, com respeito à sede espiritual. Somente Jesus pode matar esta sede. E nós podemos ver o que Jesus falou, um exemplo maravilhoso com aquela mulher, a mulher samaritana, João capítulo 4. Ele estava ali meio-dia, no poço de Jacó, próximo dos samaritanos. E de repente, o que aconteceu? Ele se encontrou com a mulher samaritana. E a palavra diz que Jesus conversou com aquela mulher e disse para ela, versículos 13 e 14 de João 4, quem beber desta água terá sede. Outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher samaritana bebeu e levou desta água viva para toda a sua aldeia. E a sua aldeia foi, na verdade, saciada a sede por esta água maravilhosa que é concedida por Jesus. Então, a fé salvadora, amados, traz a bênção, primeiramente, de mitigar, de sanar, de resolver o problema da sede espiritual. Muita gente aí sedenta, e alguns nem se importam com isso. Correm atrás das drogas, correm atrás dos prazeres, correm atrás das coisas deste mundo, desta vida, e esquecem que esta sede, ela só pode ser mitigada através da fé em Jesus Cristo, através de se ir até Jesus. É Ele quem mata esta sede. Então, a fé salvadora, ela nos dá esse presente. Traz para todos aqueles que ele crê, mitigar a sede. Em segundo lugar, o resultado da fé salvadora só é concedido os rios de águas vivas àqueles que realmente creem.
além de matar a sede, haverá água em abundância para aqueles que creem. O texto nos diz aí, o versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amados, o crer, dito por Jesus, se refere a esta fé que é o dom de Deus. Mas é preciso crer em Jesus como dizem as Escrituras. Não é crer de qualquer jeito. Não acho que Jesus foi um grande homem, ou foi um espírito elevado, como alguns estão falando por aí, né? Foi um espírito elevado. Alguns até dizem que ele foi um comunista, outros declaram que ele foi um hippie. Claro que não existe hippie hoje, mas se declarou isso, né? Mas, queridos, como as Escrituras nos falam a respeito de Jesus? O que ela nos diz acerca de Jesus? Porque para que tenhamos uma fé salvadora, uma fé que vai mitigar a sede espiritual na nossa vida, é preciso crer em Jesus, como dizem as Escrituras. E o que é que as Escrituras dizem a respeito de Jesus? Primeiramente, ela diz que ele é o enviado de Deus, o descendente da mulher, que feriu a cabeça da serpente. Que venceu Satanás, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte. E está vivo por toda a eternidade. Sabemos que quando o homem pecou lá no Éden, Gênesis 3,15, Deus pronunciou para Adão e Eva: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Aliás, esta palavra foi dita para a serpente, para Satanás, né, que estava usando a serpente naquele momento. Foi dito a ele que a sua cabeça ia ser pisada pelo descendente da mulher. Foi Jesus de Nazaré, este mesmo que se apresentou diante de todo o povo naquela oportunidade e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Então é Jesus Cristo, ele foi o enviado por Deus, o descendente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente. Também que ele é o Rei da Glória, que veio à terra, mas também, depois de cumprir o seu ministério, ele subiu ao céu e está sentado à destra do trono de Deus. Eu acho belíssimo o que diz o Salmo 24 a respeito deste fato. Veja aí, o Salmo 24, verso 9 e 10, diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sim, queridos, ele é o Rei da Glória. Veio à terra, mas venceu a morte, venceu o pecado, Satanás, e estará sentado à destra do trono de Deus. Mas ele é o Filho de Deus, cujo nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, como diz Isaías 9,6. Ele também é o Messias, o servo sofredor, conforme Isaías fala em Isaías, no capítulo 53. Mas por causa do seu sofrimento, encontramos perdão e cura para as nossas mazelas. O profeta Isaías declara muito bem: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Ele é o ungido de Deus, o Messias sofredor, que veio a esta terra, mas se tornou vencedor para trazer também a nós a vitória sobre o mundo, Satanás, sobre o pecado.
Finalmente dizemos que ele foi anunciado pelos anjos aos pastores naquele dia memorável, o primeiro Natal. Já está se aproximando aí. Já tem gente arrumando a casa para o Natal. Mas eu gostaria que você lembrasse de uma verdade acerca do Natal. Que quando for preparar os seus preparativos para esperar o Natal, não esqueça daquele que foi anunciado pelos anjos. E o anúncio foi belo. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando a gente está assistindo alguns filmes acerca do Natal, queridos, não se fala do Natal, se fala do Cristo do Natal, se fala das boas obras dos homens, querendo dizer que os homens são homens de boa vontade. Na verdade, nós não somos de boa vontade, somos salvos por misericórdia, fomos atraídos para mitigar a sede espiritual, através de uma ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Sim, queridos, ele foi anunciado aos pastores de Belém, mas este anúncio, esta boa nova, esta boa notícia chegou até nós e nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim dizem as Escrituras sobre ele, assim devemos crer, e todos que creem tornam-se fonte de águas vivas que jorram para a eternidade. Sim, queridos, não somente mitigamos a nossa sede, mas há uma fonte que jorra para a eternidade. E esta fonte diz respeito ao Espírito Santo, que habita naqueles que chegaram até Jesus para mitigar a sua sede, que foram levados por esta fé salvadora e agora podem crer e têm toda a certeza de quem é Jesus Cristo. Esta verdade tem que estar nos nossos corações. Mas, amados, o terceiro resultado da fé salvadora é transformar em morada do Espírito aqueles que creem. No versículo 39 está escrito: isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nós sabemos que quando Jesus foi assunto aos céus, foi glorificado, 10 dias depois, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e a igreja começou no dia de Pentecostes. Capítulo 2 de Atos fala sobre isso. O Espírito que transforma o homem perdido, pecador, em nova criatura, como falamos hoje pela manhã, foi derramado. E agora podemos passar para outras pessoas que a sua sede pode ser mitigada. E quando isso acontecer, rios d'água viva vai correr do seu interior. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar na sua vida. Vai morar com você. Vai estar dentro do seu ser para lhe orientar, para lhe ensinar a respeito de Jesus, para lhe ensinar a respeito das Escrituras Sagradas. O Espírito é quem conduz a vida de santidade. Ele é aquele que nos mostra, através das Escrituras Sagradas, quando estamos em falha, quando pecamos diante do Senhor. Ele quem, às vezes, se entristece dentro de nós e falta a paz. E a gente corre aos pés do Senhor para confessar os nossos pecados. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus e Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem
purificados pelo sangue de Jesus. Então é obra do Espírito purificar, nos conduzir a uma vida santa. Mas o Espírito também é o penhor da nossa herança. Uma vez que fomos salvos, uma vez que matamos a sede e nos tornamos fontes de água viva, nós temos uma herança no céu com Deus. Sim, queridos, todos aqueles que creem têm esta bênção. E o Espírito Santo, como diz Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, ali no versículo 13 e 14, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa herança. Ele, o Senhor, quer que nós tenhamos um coração totalmente voltado para essa verdade. Não somos deste mundo. O Espírito Santo habita em nós como garantia de que você e eu, todos aqueles que mataram a sede em Jesus, têm uma herança. E a herança está garantida no céu pelo Senhor. O Espírito é o que dá poder para testemunhar. Sim, amados, não podemos fazer a obra do Senhor sem o poder do Espírito. A igreja, a priori, ela quis partir para fazer a obra do Senhor. Nós entendemos, Senhor, nós entendemos. Capítulo 24 de Lucas, Lucas está falando sobre essa realidade. No final do seu capítulo, a igreja entendeu, mas Jesus, olha, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês não podem ir. Vocês têm que obedecer. Isso foi asseverado pelo próprio Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele disse: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito é o poder de Deus para que a gente seja capacitado como testemunha. Mas o Espírito faz morada em cada um de nós. Somos o templo do Espírito Santo. Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, se a sua sede já foi sanada através da fé em Jesus Cristo, você é morada de Deus em Espírito. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora que Jesus foi assunto aos céus, todos nós, os que cremos, somos morada de Deus em Espírito. O seu Espírito habita em nós. Somos o templo do Espírito Santo de Deus. Sim, queridos, diante destas verdades a respeito da fé salvadora, se você tem a fé salvadora, a sua sede espiritual já está sendo mitigada. Não deixe que o pecado invada a sua vida. Trate com seriedade o pecado. Pecou, confesse. Porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia do Senhor. Aí sim, à medida que você confessa e deixa o pecado, a sua sede espiritual vai sendo mitigada. Porque o Senhor estará presente, agindo poderosamente na sua vida. Está sentado no trono e Ele comanda o seu viver. Agora você tem que ver se você se tornou já uma fonte de água viva. Se você tem crido em Jesus, como diz as Escrituras. Se você já foi a Jesus para sanar, para resolver esse problema da sede espiritual. E aqueles que são moradas do Espírito, é claro, que depois que nasce de novo, se torna morada do Espírito, porque crê em Jesus, como diz as Escrituras,
se tornaram morada de Deus em espírito. Mas quais são os resultados esperados para todos nós? Que resultados Deus espera de nós? Nunca mais ter sede por esta fonte, porque esta fonte jorra para a eternidade. Amados, você tem uma ideia do que isso significa? Aqui está aplicado exatamente aquela doutrina que é muito discutida sobre perder salvação ou não perder a salvação. Uma vez que é mitigada a sede, essa fonte jorra para a eternidade. Não se exclui, a fonte não é tirada, ela continua jorrando, porque o Espírito é quem faz isto em nós. Uma vez trazido na sua vida a bênção do novo nascimento, você terá uma fonte que jorra para a eternidade. Você é um rio de água viva, a fim de se tornar outros em fontes. Interessante, eu gosto muito do Salmo 84, porque ele se coaduna, ele se une a essa realidade aqui espiritual. Ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados, caminhos retos, que passando pelo vale árido faz dele o quê? Um manancial. Ele é manancial, por isso, passando nos vale áridos, faz dele um manancial. E de bênção cobre a primeira chuva. Assim que passou, chuviscou a bênção espiritual naqueles que temos contato. Sim, amados, Deus não nos chamou para ser agente secreto dele. Deus nos chamou para fazer mananciais. Temos que levar pessoas a Cristo para que elas possam compreender espiritualmente sobre a verdade das Escrituras, de que quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez você esteja perguntando: mas pastor, o que é esse negócio de rios de água viva? O que isso significa? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24. Paulo, usado pelo Espírito Santo, está trazendo para nós o que é estas fontes de águas vivas, porque Jesus disse: isto é o Espírito Santo que age naqueles que creem em mim. Gálatas 5, 22 a 24, diz aí a partir do versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas concupiscências e paixões. Contra estas coisas não há lei. Então, águas vivas jorram. E águas? A água do amor, a água da alegria, a água da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, flui abundantemente do interior daqueles que foram até Jesus matar a sua sede. Então é preciso que em nossas vidas sejam encontrados em abundância o amor, a alegria, a paz, porque a longanimidade, a benignidade, amados, é paciência, benignidade é bem, fazer o bem, bondade, fidelidade. Contra essas coisas não existe lei, porque Jesus disse: do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. São estes rios que o Senhor quer que flua do nosso interior para abençoar os vales áridos. Pessoas que entram em contato com você sem esperança, entristecidos, sem paz, amargurados, precisam desta verdade que você
tem no seu interior, porque o Espírito habita em você. E se isto não é verdade, ore ao Senhor, para ser cheio dessa graça, cheio dos frutos do Espírito Santo de Deus. Mas serem conscientes de que já são um templo do Espírito Santo de Deus. Mas, amados, houve um resultado, para encerrar, houve um resultado na vida daquelas pessoas que ouviram esta palavra de Jesus. Havia alguns grupos ali. E o primeiro grupo, a primeira reação, está no versículo 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este verdadeiramente é profeta. Quem sabe você nesta noite vai sair daqui dizendo: este Jesus Cristo verdadeiramente é profeta. O versículo 41 traz outra reação, que diz: ele é o Messias, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Versículo 42. Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa desta palavra de Jesus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Mas alguns entre o povo queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque Deus estava no controle completo. Mas qual é a sua reação? Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que ele é só um verdadeiro profeta? Ou você está na dúvida: olha, eu acho que Cristo não veio ainda, como muitos ali em Israel tinham esta afirmativa no coração. Mas eu quero dizer a você que o grupo que disse: ele é o Cristo, ele é o Messias, ele tem toda a propriedade, toda a autoridade para dizer: quem tem sede, venha a mim e beba, porque ele é o Filho de Deus, aquele que veio à terra para morrer por causa dos nossos pecados, e venceu a morte, venceu Satanás, venceu o pecado, e está vivo por toda a eternidade. Louvado seja o seu nome. E por causa dele, nós podemos mitigar a sede espiritual e nos tornar fontes de água viva que jorram para a eternidade. E assim, passando pelo vale árduo, fazer dele um manancial. Sabe, amados, que não é a religiosidade que faz trazer a você a bênção. É preciso ter um relacionamento real com o Senhor Jesus Cristo. E eu, nesse momento, gostaria de orar por você. Que sabe, nesta oportunidade, tanto aqui no templo presencial, como aqueles que estão nos assistindo no Face, no YouTube, se encontram em dúvidas, estão sedentos por Deus e ainda não encontraram a resposta da sua alma. Então, nessa noite, eu quero dizer a você que foi Jesus que disse: quem tem sede, venha a mim e beba. É preciso ir a Jesus. Por isso, vamos orar.